Boa noite, pessoal. Agradecer as pessoas que estão chegando aí na live. Sou Eduardo Garrido, analista técnico do Sebrae. Será o nosso próximo entrevistado, inclusive, na terça-feira. A gente vai fazer uma live sobre identificação geográfica. Grato pela presença na nossa live, Sr. Eduardo. Espero que a... E a gente vai falar aqui hoje sobre o planejamento da safra, né? E a respeito também de outras culturas que estão sendo desenvolvidas no oeste da Bahia. Teremos aqui na nossa live hoje a presença do presidente da Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia, a AIBA, Celestino Zanella, e também do presidente da Associação Baiana de Produtores de Algodão, a ABAPA, Júlio Bussato. A gente vai começar a nossa conversa com o senhor Júlio Bussato. Vamos adicionar a ABAPA aqui na nossa live. Boa noite, Mário. Boa noite, seu Júlio. Muito grato pela presença, por ter aceitado o convite. Tudo bem? É um prazer estar aqui com vocês, Mário. Tudo certo. Aqui do meu lado está a Sheila Lima. Boa noite. Boa noite, Sheila. E a gente, seu Júlio, vai conversar, né, sobre a questão do planejamento da safra, também algumas ações que a ABAPA e a IBA têm desenvolvido na região oeste da Bahia, né? Eu quero iniciar com o senhor falando a respeito da questão dessas ações que estão sendo desenvolvidas, né, inicialmente. A gente sabe que a ABAPA ela desenvolve, e a IBA também, né, outras ações sociais na região oeste da Bahia, como recuperação de nascentes, de estradas, né, e agora com essa pandemia que a gente está vivendo, diversas ações estão sendo realizadas. Eu tenho visto, por exemplo, doação de aspiradores para hospitais, compra de máscaras, né? Teve máscaras de algodão, né? Que estão sendo feitas, fabricadas por pessoas na região e sendo doadas também. Eu quero que o senhor dê um pouco mais de detalhes a respeito dessas ações que estão sendo feitas e se, nesse sentido, né, dessas ações, se há outros tipos de investimentos, né, que estão sendo feitos na região para ampliar essas ações. Olha, Mário, na verdade, nós estamos vivendo um momento muito difícil, bastante complicado e novo, né? E os agricultores aqui da região oeste viram a necessidade de ajudar, porque realmente o nosso sistema de saúde ele já era frágil e agora o problema foi aumentado, né? Então, nós nos organizamos através das nossas associações, através dos sindicatos ou isoladamente, para ajudar nesse momento, que eu acho que a palavra agora é união, solidariedade, responsabilidade. E foi isso que os agricultores fizeram, e a diretoria da Associação Baiana dos Produtores de Algodão, a BAPA, resolveu fazer algumas ações que nós achávamos importantes no momento. Então, em um primeiro momento, havia uma grande dificuldade de se conseguir equipamentos de proteção, como luvas, álcool, toalhas, máscaras, esse tipo de coisa, principalmente para aquelas pessoas que foram lá para a linha de frente no combate do vírus, ou seja, os médicos, enfermeiros, assistentes sociais, voluntários. E aí, o que nós fizemos? Nós aprovamos R$ 500 mil para a compra desses EPIs para a região oeste. E colocamos também toda
a estrutura que a associação tem de compra e de logística para ir buscar esses equipamentos, já que o problema não era só o dinheiro para adquirir, era também onde encontrar isso, como buscar, como trazer. E realmente a equipe da ABAPA que fez isso está de parabéns, porque nós conseguimos rapidamente atender praticamente tudo o que nos foi solicitado em 11 municípios da região. E eu tenho certeza que esse equipamento de proteção ajudou muito, né? Aí a outra ação foi uma solicitação da Secretaria de Saúde, porque como o governo do Estado estava montando hospitais pelo Estado, precisava de toalhas, né? E aí nós fizemos uma doação de 6.000 toalhas de algodão que nós pedimos para uma confeccionar emergencialmente, né? Vamos entregar mais 2.000 agora aqui na região. Eu acho que também foi uma boa ajuda. Eu acho que uma ideia que partiu da diretoria também, que foi muito interessante, foi instalarmos um laboratório para fazer as análises do coronavírus aqui na Universidade Federal de Barreiras, no campo aqui da Bahia, aqui no campo de Barreiras, com até 72 horas e com precisão. Então, nós investimos quase R$400 mil nesse laboratório e ele está funcionando. Nós conseguimos também, fomos buscar equipamento no Paraná, Santa Catarina, São Paulo, onde tinha, trouxemos aqui e montamos o laboratório que já está funcionando e com certeza vai ser de grande valia para todo o sistema de saúde, porque vai conseguir separar, vamos dizer assim, quem realmente está infectado com o coronavírus de quem simplesmente tem uma gripe ou um resfriado. Então, eu acho que isso vai ser um ganho muito grande. E, por fim, quando a Organização Mundial de Saúde recomendou e foi certificado pela Anvisa um tecido de algodão para ser usado como máscara de proteção e que elas ajudariam muito nesse controle, nós rapidamente entramos em contato com uma fiação, pedimos para eles confeccionar aquele tipo de tecido e fizemos 70 quilômetros de tecido, Mário, que em parceria com as prefeituras, aí nós combinamos com as prefeituras da região, através também da Secretaria de Planejamento do Estado da Bahia, nós enviamos esse tecido para mais de 100 prefeituras na Bahia. E aí, esse tecido vai ser confeccionado ou por associações ou por costureiras da prefeitura, voluntários, eu não sei. Eu sei que vai se transformar em 700 mil máscaras que, com certeza, irão ajudar também muito nesse momento. Então, eu acho que é isso que nós estamos fazendo, é dessa forma como nós estamos tentando ajudar nesse momento. Bem, eu acho que é muito importante, né, como eu disse no início, reforça outras atividades que já são feitas, como a recuperação de estradas, né, investimentos altos também que são feitos com asfaltamento, né, recuperação de até construção mesmo, né, que às vezes a estrada é só o chão mesmo, o pessoal investe e coloca asfalto nessas estradas, bem como também as nascentes, né, que são feitos, e outros eventos também que a BAPA promove na região, eventos esportivos também, né, passeio ciclístico, corrida, né. Acho muito importante estar falando isso também, que são ações que às vezes não são muito divulgadas, e aqui a gente está falando isso, reforça esse papel também social que toda entidade deve ter, né? Seja ela ligado ao agronegócio ou ligado a outro setor da economia. E a gente vai falar sobre agronegócio um pouco mais agora, especificamente sobre o algodão, e eu falar também um recado tem aqui para quem quer se destacar no agronegócio. É importante, né, gente?
Boa noite para você que acompanha aí o blog do Mário Bittencourt, você que acompanha o agronegócio. E você que quer um conteúdo top, mas top mesmo, para ajudar aí na tomada de decisão, acesse o site Marketing no Agronegócio, www.marketingnoagronegócio.com.br. Tem vídeos, gente, e-book grátis também e diversos materiais sobre marketing, redes sociais, entre outros temas do nosso agronegócio. Acesse www.marketingnoagronegócio.com.br. Uma ótima noite para você que acompanha a nossa live aqui, blog do Mário Bittencourt. Manda um abraço para Rodrigo Capella, do site Marketing no Agronegócio. Grato pela parceria. E sobre o algodão, seu Júlio, a perspectiva de colheita para esse ano, né, segundo o IBGE, é de 1.390.000 toneladas de algodão herbáceo. Né? Há uma pequena redução aí de 7% em relação à colheita do ano passado, de 1 milhão, que foi de 1.494.000 toneladas. A gente sabe que o algodão do oeste da Bahia, né, está entre os melhores do mundo, né, em termos de qualidade. Eu quero saber se o senhor crê que no cenário econômico atual a rentabilidade do produtor ela pode ser compensada por conta da qualidade, mesmo com menor produção, como está apontando o IBGE. Seu Júlio? Ele está me ouvindo? Acho que tem uma ligação nesse telefone. Pronto. Seu Júlio, o senhor está me ouvindo? Tá, voltamos. Mário cortou um pouco do que você falou, Oi? mas eu entendi qual é a pergunta e vamos falar de algodão, da safra de algodão. Olha, nós tivemos Você assim... ficou baixo um pouco, a voz do senhor tá baixa, não estou conseguindo ouvir muito. Tá, melhorou agora? Um pouquinho. O seguinte, esse ano, nós tivemos um início de plantio com poucas chuvas, depois nós tivemos um excesso de chuva agora em abril, mas felizmente, eu acho que a organização dos produtores, a tecnologia que está sendo utilizada, vai nos proporcionar uma ótima safra de qualquer forma. Nós estamos estimando hoje uma produtividade de 300 arrobas por hectare, que é uma boa produtividade, né? O nosso recorde é 330 arrobas por hectare, mas esse também é o recorde de algodão não irrigado do mundo, né? Então, de qualquer forma, eu acho que das más notícias que nós estamos tendo, essa da produtividade é uma boa notícia. E o algodão da Bahia, ele vem também associado com uma excelente qualidade. Então, Mário, eu acho que, em termos de produção, de produtividade, nós estamos muito bem. O algodão baiano vai estar muito bem. Só perguntar às pessoas que estão participando da live, agradecer a presença de todos, perguntar se está conseguindo ouvir a gente de forma clara. Como é que está o áudio para vocês aí, tá ouvindo a mim de forma clara, o seu Júlio também? Esse pessoal responde. A Ludmilla deu um ok. Deu um ok, né? Isadora também, então Isa vamos lá, também, vamos vamos continuar. lá. Tá certo. Então, seu Júlio, eu quero saber se o senhor destacou essa questão da qualidade, né? Perguntar ao senhor o que é que faz o algodão baiano estar entre os melhores do mundo nessa questão da qualidade e quais são as inovações mais recentes, né? Você falou do uso de tecnologia, quero saber quais são as inovações mais recentes no setor, né? Todo o algodão da região, por exemplo, ele possui rastreabilidade, como é que está essa questão? Olha, Mário, eu podia dizer aqui que isso é os produtores que conseguem essa qualidade, né? Mas não é só isso. Na verdade, a grande contribuição para que a gente tenha
essa qualidade do algodão é o clima. O clima e o solo que nós temos aqui na região. Então, a região oeste da Bahia, realmente, ela foi muito privilegiada nessas questões. E é o lugar, vamos dizer assim, tem uma aptidão muito grande para a agricultura e principalmente para a lavoura de algodão, porque nós temos 6 meses de chuva e 6 meses de seca bem definidos, né? E associados à temperatura que é propício para o algodão. Então, isso traz qualidade para o algodão, né? Para você ter uma ideia, em termos de mundo, nós só perdemos para o algodão australiano, porque ele é 100% irrigado, né? Agora, nós temos 8% do algodão irrigado e que aí a gente anda junto com eles, né? Então, essa qualidade é em função disso. E também o trabalho dos produtores, claro, na escolha de variedades, na forma de condução da lavoura, na forma de beneficiamento, na forma de armazenagem, que o algodão é uma cultura extremamente complexa. Não é como soja, como milho, como outras commodities. Ela é uma cultura que tem que cuidar com a grossura da fibra, com o comprimento da fibra, com a resistência da fibra, com a contaminação da fibra. Quer dizer, são um monte de fatores que tem que andar todos juntos, porque se um estiver ruim, deprecia a qualidade do algodão. Mas isso, aí que entra o papel das associações, orientando os produtores, buscando informação, trazendo informação, para que realmente a gente produza o melhor algodão, né? Quanto à tecnologia, eu acho que o grande feito que nós fizemos aqui, os agricultores, junto com as entidades privadas, como universidades, Embrapa, como junto com os fornecedores de insumo, nós conseguimos transformar um solo de cerrado, que era muito ruim originalmente, em um dos solos mais produtivos que existem, né? Então, isso foi um ganho enorme. Claro que demoraram quase 40 anos fazendo isso, né? Mas o ganho que nós tivemos em termos de solo, de aumento de matéria orgânica, desses cuidados com infiltração, fertilização desse solo, foi a grande diferença, né? E isso hoje nos dá uma tranquilidade, mesmo em função dos mercados estarem com preços baixos, pela nossa produtividade que nós temos, principalmente na lavoura de soja e do algodão. Entendi. Seu Júlio, como você avalia o desenvolvimento, no caso da agroindústria no oeste da Bahia, tanto no setor do algodão quanto de outros setores? E para o senhor, quais são os fatores que colaboram para que haja mais indústria no setor para beneficiar a produção da região? Olha, eu acho que o problema da indústria hoje é um problema do Brasil, né? Nós vivemos um momento muito ruim da indústria brasileira, onde ela perdeu muito espaço, por vários motivos. Eu acho que tinha alguns problemas, como taxação de impostos, legislação trabalhista, logística, energia elétrica, quer dizer, uma relação de problemas, né, que nos levou a um processo de desindustrialização do Brasil. E a agroindústria caminha da mesma forma, né? Então, fica difícil você competir, criar indústrias novas em um momento que as indústrias existentes já passam por dificuldades, né? A gente sabe que é melhor você vender a carne do que vender a soja, é melhor você vender a roupa do que vender o algodão,
Mas, por outro lado, nós temos que vender aquilo que é comprado e buscar melhorar essa eficiência na cadeia. Mas o momento já não era propício antes desse problema do coronavírus, e agora eu diria que está muito menos propício, né, Mari? Então, infelizmente, eu acho que num curto período de tempo, nós não conseguiremos avançar nessa questão. Então, o que nós precisamos fazer, sim, é melhorar a nossa logística, melhorar o nosso o sistema de distribuição, melhorar, agilizar mais os processos burocráticos, para que a gente seja mais competitivo no mercado lá fora, quer seja vendendo produtos primários ou produtos acabados. Seu Júlio, eu agradecer a presença aí entrou agora na live, né? O Celestino Zanella já está aí online. Daqui a pouco a gente inicia a conversa com ele também. Seu Evino Kobler, que a gente fez uma live na semana passada, ele é produtor de banana em Bom Jesus da Lapa. A gente, na terça-feira passada, conversou com ele e com o Edson Amorim, que é pesquisador da Embrapa. Foi uma live que a gente fez sobre a BRS Princesa, que agora é a maçã princesa, né, o nome comercial dessa variedade de banana desenvolvida pela Embrapa. Foi uma live muito legal. Agradecer aí a presença do seu Ervino. Deixar um abraço para ele também. Voltando à questão do algodão, o Brasil ele exportou 90,5 mil toneladas de algodão em pluma, né, no mês de abril de 2020, né, segundo o IBGE. Os maiores destinos foram Vietnã, né, Turquia, China e Indonésia. E apesar de ser o maior volume mensal desde agosto de 2019, essa foi a maior exportação da história do mês de abril, né? Os dados também da Abrapa, a Associação Brasileira de Produtores de Algodão. Recentemente, a China ela retomou a negociação com os Estados Unidos, né, e a perspectiva de o país asiático comprar 1 milhão de toneladas de algodão americano. Eu quero saber do senhor como o algodão brasileiro e baiano, né, se situa nesse contexto atual do comércio mundial. Né? E aí, falando sobre a questão de planejamento, né, que a gente é do tema da nossa conversa também, se houve alguma mudança nas ações dos produtores da Bahia por conta do cenário atual. Muito bem, Mário. Olha, o seguinte, o Brasil se tornou, esse ano, o segundo maior exportador mundial de algodão e o quarto maior produtor mundial de algodão. Para você ver que na década de 90, o Brasil era o segundo maior importador de algodão mundial. Então, realmente, eu acho que foi um feito o que os cotonicultores brasileiros conseguiram fazer, né? E estamos cada vez mais abrindo mercado, né? Para você ter uma ideia, esse ano nós já exportamos 1.900.000 toneladas de algodão e devemos chegar a 2 milhões de toneladas, né? Então, mesmo com todos os problemas de logística, essa história, que aos pouquinhos está sendo resolvido, né? Agora, hoje nós estamos vivendo um momento bastante difícil. Por quê? Porque nós estamos bem na parte de produtividade. Agora, na parte de comercialização econômica, aí a coisa ficou diferente, porque o consumo de roupas caiu muito, e isso não só no Brasil, isso a nível mundial, né? Então, hoje está sobrando algodão no mercado e os preços na Bolsa de Nova York eles caíram mais de 30%. Né? Então, na verdade, em resumo, hoje o produtor está recebendo 54 centavos de dólar por libra-peso e com um custo de 60 centavos. Então, estamos, nesse momento, trabalhando no vermelho e nós vamos ter um problema de fluxo de caixa, nós já imaginamos isso, em função das entregas de algodão ficarem reprimidas ao longo desse tempo
daqui para frente, né? Mas, por outro lado também, nós estamos vendo isso como uma oportunidade, né? E por que uma oportunidade? Porque a Índia, que é o maior produtor de algodão mundial, o agricultor indiano colhe 450 quilos de pluma de algodão por hectare. A China, que é o segundo maior produtor, produz 6 milhões de toneladas, produz bem, produz 1.800 quilos por hectare, só que é um custo de 90 centavos de dólar por libra-peso, quando o nosso é 60. Os nossos colegas americanos, que são os maiores exportadores mundiais, produzem em torno de 4 milhões de toneladas, eles conseguem produzir 970 quilos de pluma de algodão por hectare. E nós conseguimos produzir no Brasil 1.700 quilos e a Bahia produz 1.800 quilos de pluma por hectare. Então, quer dizer, nessa parte de produtividade nós estamos muito bem. Aonde está o problema? Que o americano subsidia muito o agricultor dele, e eu acho que eles estão certos em proteger a agricultura e os agricultores dele, como fazem os chineses e como fazem os indianos também, né? Quem sobrou nessa história somos nós, os brasileiros e os do continente africano, que produz 1,8 milhões de toneladas. Agora, eles produzem 700 quilos de pluma por hectare e nós 1.800 quilos. Então, o que nós temos que fazer? Nós temos que nos organizar melhor, nós temos que buscar melhoria no nosso sistema logístico, no nosso fornecimento de algodão, melhorar, organizar melhor a cadeia produtiva como um todo, a qualidade do nosso algodão, porque daqui a pouco eu acho que nós vamos atravessar essa ponte, nós vamos sair desse problema e lá na frente nós vamos ter oportunidade, porque o nosso algodão agora está sendo conhecido mundialmente. A Abrapa montou um escritório lá em Singapura para divulgar mais o nosso algodão, junto com o governo brasileiro, junto com a Apex. Então, é isso que nós temos que fazer. Nós temos que achar uma forma agora de sobreviver a essa crise e nos prepararmos, porque daqui a pouco, quando o consumo de algodão retomar e ele vai estar represado, o Brasil tem que aproveitar essa oportunidade e a Bahia, com certeza, também. Obrigado, seu Gil, pela resposta. Débora e família está aqui mandando um abraço, né? Parabéns para o seu Júlio pelos grandes projetos que vêm sendo desenvolvidos, né, em frente à Abrapa. Né? Eu falei Abrapa aqui, né? Eu vou perguntar uma coisa para o senhor. Ouvi falar esses dias, né, sobre a Abrapa, que o senhor é vice-presidente, né? E que o senhor seria o próximo presidente. O senhor vai concorrer lá à presidência? Como é que está isso aí? Na verdade, lá não tem eleição, vamos dizer assim, é uma programação. Então, depois de 8 anos participando da diretoria, você vai, se as pessoas aceitarem, você é indicado a ser o próximo presidente, né? E, no caso, eu fui indicado para, em dezembro, assumir a presidência da Associação Brasileira dos Produtores de Algodão, que é uma das associações, eu acho, mais organizadas e que tem feito um trabalho fantástico pela cotonicultura brasileira. Bom, é só ver os números, né? E a gente sabe que a importância que a associação teve e a contribuição que ela teve nesse crescimento. Se não fosse assim, o Brasil não estaria nessa posição que está. E olha, Mário, o que é importante, na verdade, do algodão? É importante que a cadeia do algodão ela gera muita renda e, principalmente, muitos empregos, né? O que você, para tu ter uma ideia assim, na lavoura o algodão emprega
5 vezes mais do que uma lavoura de soja, uma lavoura de milho. E ainda tem toda essa parte de fiação, de tecelagem, quer dizer, é muita gente envolvida nesse processo de produção de algodão, de produção de roupa. Então, o Brasil ganha muito com isso também. Maravilha. Desejar aí sucesso para o senhor quando o senhor assumir a gestão da Abrapa. E isso é bom para os produtores de algodão da Bahia, né? Que o senhor com certeza vai continuar reivindicando, né? Trazendo inovações e novidades para o setor no estado da Bahia, somente na região oeste. E tem até inclusive, né, um escritório da China, né, que o pessoal tá, a gente conversou há algum tempo atrás, né, que estava sendo organizado para ser feito lá. Já foi concretizado o escritório da Brapa lá? Como é que tá? Sim. Na verdade, não é na China, é em Singapura. Né? E por quê? Singapura. Ah, sim. Porque Singapura fica mais centralizado ali na Ásia, que o nosso mercado não é só China. 80% do nosso algodão tem como destino a Ásia. Né? E nós temos a China, mas nós temos também Bangladesh, Vietnã, Indonésia, que são grandes mercados nossos. E nós vamos estar agora mais presentes lá, mais próximo aos compradores de algodão, porque eles precisam nos conhecer, hein, Mário? Porque, assim, existe ainda uma ideia de que o algodão brasileiro era aquilo que era feito lá na década de 80, agricultura de pequenos agricultores, manual e tal. Mas não é isso. Hoje nós temos tecnologia de ponta, nós temos organização, nós temos qualidade, nós temos continuidade de fornecimento e nós temos credibilidade em função dos nossos laboratórios de análise. E é isso que nós precisamos mostrar para o nosso comprador lá fora. E cada vez que eles vêm nos visitar, que vêm conhecer uma fazenda de algodão e ver como é o processo produtivo do algodão, tudo tem controle, tudo é controlado. Nós temos o algodão brasileiro responsável, que é assim um selo de qualidade que é dado pela associação, mas ele é auditado também, aonde os produtores têm que cumprir com 178 itens na parte ambiental, na parte social e na parte de segurança do trabalho. Você imagina o que é isso? E 80% do algodão brasileiro e do algodão baiano tem esse selo de algodão brasileiro responsável. Quer dizer, é uma fibra natural produzida com qualidade, com controle e com responsabilidade, quer seja social, ambiental ou de segurança do trabalho. Maravilha, seu Júlio. Eu, com essa resposta aí, eu agradeço aí a participação do senhor para a gente dar início à conversa com o seu Celestino Zanella. Eu deixar um recado aí para as pessoas que estão querendo se destacar do negócio, agradecer a presença do senhor, desejar mais uma vez sucesso aí na produção. Vai começar em junho agora, né, a colheita do algodão. Desejar aí os produtores do algodão também do oeste da Bahia que possam ter uma ótima colheita, né, e que possam ter boas comercializações também. Um abraço aí, seu Júlio. Ok, Um Mário, abraço, obrigado seu pela Júlio. oportunidade e obrigado a todos que estiveram nos assistindo até agora. Um abraço a todos. É isso mesmo. E um recado para você que quer se destacar. Um conteúdo top, mas top mesmo, para ajudar aí na tomada de decisão. Acesse o site Marketing no Agronegócio. É o www.marketingnoagronegócio.com.br. A gente agradece a participação. Vamos ver agora, seu Júlio. Vamos adicionar agora o seu Celestino Zanella aqui da AIBA. A gente agradece aí, você que acompanha, Gildson Dantas, também o Fabinho Frota, Rafaela, também aqui com a gente, Iago Santana, o João Lucas acompanhando aqui a nossa live, Carolina também, um abraço, Líder Van com a gente, Roberto Borelli,
Mari Santos, Geo Alencar, Emerson Oliveira, Humberto Paulo, Cláudia, Leide. Um abraço para você, Cláudia. É isso, acesse o site Marketing no Agronegócio, www.marketingnoagronegócio.com.br, para ajudar você aí na tomada de decisão. Boa noite, seu Celestino. Boa noite, Mário. A gente está acompanhando a conexão do senhor. Está conseguindo me ouvir? Estou conseguindo ouvir muito bem. É a primeira vez que eu participo numa live e no Instagram. Nunca entrei. Primeira vez que você está fazendo uma live, né? Eu agradecer a presença do senhor por ter aceitado o convite. Né? Eu sei que o senhor é uma pessoa muito ocupada, está sempre buscando aí, né? Trabalhando para fazer com que o agronegócio da Bahia e do país cresça, né? E como a gente tinha falado sobre a questão de planejamento da safra, né? A gente está vivendo esse momento de pandemia e também sobre a questão de expansão das culturas, né? Que a gente vai conversar um pouco. E a primeira pergunta que eu faço para o senhor, senhor Celestino, é a respeito dessa questão da safra, né? Ela foi finalizada, a safra de soja, né? Agora no início de maio, né? De acordo com a IBA, colheita de 5.800.000 toneladas, produtividade de 60 sacas por hectare, né? A segunda maior safra da história, menor apenas que a safra de 2017 e 2018, né? Que foi de 6,3 milhões de toneladas e produtividade média de 66 sacas de soja por hectare. E a colheita do milho inicia nesse mês de maio, agora do algodão em junho, né? Como eu falei. Aí eu quero saber do senhor se na questão do momento atual que está vivendo desses impactos na economia mundial por conta da pandemia, se essa alta do dólar, por exemplo, né? Se tem uma estimativa de quanto que deve ficar o preço da soja e na questão do custo da produção da próxima safra, se isso vai impactar muito. Sempre nós temos uma indecisão na tomada de decisão. Então, decisão é o nome da nossa propriedade e eu sempre tenho facilidade de tomar decisões, mas não quer dizer que tome a decisão certa. Então, nesse momento, essa variação do dólar, essa variação devido ao coronavírus, gera uma incerteza em toda a cadeia. As pessoas, os agricultores que têm compromissos lastreado em dólar e não conseguiram fazer o hedge natural com o produto, terão dificuldades. Como você viu no algodão, provavelmente nós teremos as trades atrasando aí 90, 120 dias para conseguir retirar o algodão, para conseguir dar prosseguimento ao transporte e ao embarque desse algodão. As empresas do mercado interno do algodão é a mesma coisa, as fiação estão paradas, as tecelagens estão paradas, e isso afeta o agricultor como um todo. Na área de soja, a situação é um pouco diferente. A soja, principalmente a que está saindo para a Ásia, principalmente para o mercado chinês, tem uma facilidade que o sistema não parou muito. Os caminhões transportaram quase regularmente durante todo o processo da safra, o andamento da safra. Evidentemente que, como eu atrasei 30 minutos no controle de posto de coronavírus aqui na chegada em Barreiras, isso é uma coisa natural que aconteceu e acontece com os caminhoneiros. Como nós ainda não temos a ferrovia trabalhando aqui no oeste, nós dependemos 100% do caminhão para ir aos portos. Basicamente, o nosso transporte é feito aqui por Aratu, muito pouco por Ilhéus, um pouquinho pelo Sergipe. Inclusive, na segunda-feira, teremos o ministro Tarcísio de Freitas, aqui da infraestrutura, falando justamente da segunda etapa da FIOL entre Caetitá e Barreiras. E eu espero que seja conectada a Figueirópolis e nós tenhamos acesso ao sistema Norte-Sul. No mercado interno, as esmagadoras de soja continuam trabalhando, talvez não no ritmo normal, mas dentro das condições, já que a distribuição do produto final, seja de óleo, de margarina e das outros derivados de soja, tem um pouquinho de dificuldade de distribuição. Quanto ao milho, o milho é uma situação um pouco diferente. Nós podemos consumir milho em todas as etapas e até in natura.
Então, o que acontece é que a região oeste, nos últimos tempos, por uma questão tributária, acabou diminuindo a produção e a produtividade por causa dos diferentes problemas fitossanitários que nós tivemos. Nós temos dificuldade de embarcar milho para outros estados, já que a alíquota de 12% que nós temos que pagar, ou o consumidor final tem que pagar, gera um diferencial quando outros estados têm uma alíquota de 2%. Então, sempre nós temos um aspecto tributário no caminho. As outras culturas que nós temos de menor intensidade é o feijão pérola, que começa a ser plantado na área irrigada nesse mês de maio, um pouquinho no mês de abril, tem uma condição climática boa e uma condição sanitária até o presente momento também bom. O feijão gurutuba, que é plantado normalmente depois da soja, tem um procedimento normal e começa as colheitas normais. Então, de modo geral, o coronavírus nos afetou, lógico que é uma coisa impressionante, a Assembleia da BAPA hoje tinha muito menos produtores participando, estávamos todos sentados num salão enorme do centro de treinamento, com a distância, mascaradas. Eu, inclusive, tenho usado luva durante o dia, por causa do acidente que eu tive um ano atrás. Então, quer dizer, muda totalmente o modo de nós trabalharmos. Mas os agricultores continuaram trabalhando perfeitamente normal dentro desse período, com as morosidades normal dos controles de saúde. Entendi. Acho que, assim, para a questão de planejamento, o senhor acha que é recomendável, no caso, expansão de área com plantio, por exemplo, ou por conta do cenário atual e que pode durar, né, no caso dessa pandemia, é melhor planejar para produzir mais na mesma área atual, com redução de custos? Seria o caso de trabalhar somente com áreas mais produtivas da fazenda e nas áreas menos produtivas fazer apenas as correções necessárias para que elas produzam mais na próxima safra? Olha, essa é uma pergunta interessante e eu respondi hoje para um executivo das cooperativas da França e eu disse para ele que eles têm negócio conosco aqui no Brasil, com as cooperativas daqui, e eu disse para ele que nos últimos 50 anos os produtores brasileiros têm aumentado a produtividade e a abertura de áreas num nível menor do que a produtividade, sem parar, mesmo durante as crises. Se nós observarmos, eu até não me lembro mais quantas situações difíceis nós passamos nos últimos 50 anos, mas vou citar do Plano Real para cá só, o Plano Collor, o 2008, o Covid agora, e o agricultor brasileiro sempre conseguiu produzir mais, num custo menor, numa qualidade maior. Então, é impressionante o nível de empreendedorismo que nós temos na agricultura. O agricultor é uma pessoa empreendedora, nata, é uma pessoa jogadora, porque nós colocamos todo o nosso capital no chão e daí uma boa parte do tempo nós passamos a olhar para o céu, ver se Deus nos manda chuva, se a condição fitossanitária está boa. Nós somos teimosos que persistimos no sistema. Nós somos otimistas, porque se não for otimista, não trabalha na agricultura. Nós passamos a ser economista, mas eu costumo dizer que a economista mais eficiente que eu conheci foi minha mãe. Sem ter ido na escola, ela conseguia gerir a casa com 13 filhos, nas condições que nós tínhamos. Então, a arte de fazer as coisas sem dinheiro. Quando nós vemos o volume de dinheiro que a Europa coloca na agricultura, em forma deste ou daquele incentivo, a quantidade de dinheiro que os Estados Unidos colocam, e nós temos uma condição aqui praticamente de mercado, é impressionante. Se nós observarmos, o Júlio acabou de dizer aí que, apesar de todos os senões, a nossa logística na exportação de algodão foi recorde. Eu não gosto da palavra recorde, eu prefiro dizer foi melhor do que o anterior. Nós conseguimos exportar o volume de algodão desse período. Nós conseguimos, apesar de toda essa situação, colocarmos a soja nos portos, conseguimos colocar nos navios. E se você acessar aquele app
que diz onde estão os navios carregados de soja ao redor do mundo, você vai ver que o grosso dos navios estão saindo da América do Sul, principalmente do Brasil, e indo para a Ásia. Então, o produtor é uma pessoa extraordinária. E nós aprendemos também, Mário, que uma boa parte das coisas, é lógico que nós aqui da IBA e a BAPA, nós trabalhamos, e os sindicatos e a Fundação Bahia, sempre procuramos trabalhar com o apoio das secretarias do Estado, com o governador Rui Costa, e sempre com os programas que o governo nos facilita, mas temos feito nossa parte. Então, quer seja na manutenção das estradas, a quantidade de asfalto que pretendemos fazer nesses próximos 2 anos é uma medida, assim, extraordinária. Quando você olha o agricultor, as pessoas acham que nós não somos capazes de fazer o que fazemos. Construímos ponte, fazemos asfalto, abrimos estrada, fazemos manutenção, abrimos propriedades, fazemos correções. E uma outra coisa impressionante, nós temos mais tecnologia num grão de semente hoje do que no iPhone de última geração. Então, nós temos um código genético embutido, nós temos uma série de coisas que as pessoas passaram a trabalhar na agricultura de uma forma natural. Como eu disse, é a primeira vez que eu participo de um programa usando o Instagram. Isso, para mim, eu até brinquei com a Catiana aqui, digo, Catiana, você devia ter feito tudo isso antes. Eu não sei operar esse negócio. E você, quando me ligou lá, eu estava na estrada, falei, eu não sei como eu faço isso. Então, eu digo, nem vou participar, então. Mas é isso o processo. Se o meu neto, a minha neta estivesse aqui, eles iam falar que isso é a coisa mais fácil do mundo. Mas quando eu levo eles na fazenda, eu falo assim, Clara, a fazenda é um negócio extremamente simples. É só ir filmando todo esse processo. Então, assim são os produtores. As áreas que você perguntou, se nós vamos expandir as áreas. Da Estoque Asfalto. Boa noite a todos. Um abraço ao amigo celestino, Marcelo Rossaro. Participa com a gente. Então, você perguntou se nós vamos a verificação de possíveis erros. Você ia falar? Eu ia dizer que a possibilidade de nós expandirmos as áreas, o agricultor é aquela pessoa, o brasileiro especialmente, esse agricultor empreendedor. Eu acredito que os nossos netos um dia não vão ser empreendedores, porque as áreas vão estar limitadas a oportunidades. Mas nós que ainda temos a oportunidade de adquirir propriedades, de conseguirmos abrir do zero, de construirmos as coisas, eu acho assim que nós somos privilegiados. Então, possivelmente, nós vamos plantar cada pedaço que nós pudermos plantar, mesmo que em alguma situação nós não venhamos a produzir em toda a área. Vamos deixar, como eu digo, na nossa propriedade, nós sempre temos áreas paradas, sempre temos capim plantado, e eu brinco com a nossa turma, digo, como é que é? Capim não conta para efeito de amortização de custos? Então, normalmente, capim é despesa, normalmente pivô parado é despesa, né? Cobertura de solo é despesa, mas, na verdade, todo esse processo é feito para nós produzirmos melhor na safra seguinte. Então, eu diria que, possivelmente, nós vamos produzir pelo menos a mesma quantia do último ano. Tem um recado aqui de seu Irineu Vitini. Tá dando parabéns, Celestino, pelas colocações da nossa agricultura aqui no oeste da Bahia. Agradecer mais uma vez as pessoas que estão participando da live. Se quiserem mandar perguntas para o senhor Celestino, fique à vontade que a gente fala. Inclusive, a estrada ali que o Irineu tem a propriedade, foram agraciadas com uma obra de uma ponte, que depois, não sei de quantos anos, a ponte foi construída com o apoio da prefeitura, de todos os produtores envolvidos, do Prodeagro, da ABAPA, da AIBA. Então, quer dizer, quando nós juntamos forças, nós conseguimos andar um passo a mais. E eu ouvi o Júlio falando da situação da ajuda dos produtores à pandemia, aos hospitais. A IBA também participa de forma indireta, já que os produtores de algodão, em sua grande maioria, fazem parte da IBA. E nós assumimos um desafio aqui, junto com a Secretaria de Planejamento, de ampliarmos a quantidade de leitos aqui no Hospital do Oeste. E não é uma coisa fácil, nós temos um Instituto IAIBA, nós recebemos doação por uma conta específica do Instituto IAIBA, para nós revertermos isso nessa obra do Hospital do Oeste, para que, se viermos
a ter uma quantidade de pessoas que necessitam de um leito de UTI, somadas às outras, nos outros estabelecimentos, nós possamos ter uma condição de atendimento aos necessitados melhor do que já tínhamos. Não adianta nós dizermos que as pessoas não fizeram anteriormente. Nesse momento, eu disse para o secretário Walter Pinheiro que eu não gostaria de fazer, que eu acho que nós já fizemos a nossa parte. Mas quando nós conversamos e se lembra que nós podemos ser a próxima pessoa a precisar do hospital, então nós estamos enfrentando mais esse desafio, mais uma contribuição para o Hospital do Oeste, e isso tudo é pedido voluntariamente para os produtores. A IBA, as mensalidades são voluntárias, nós não cobramos nada obrigatoriamente, e nós temos que, todos os anos, convencer os produtores a fazerem esse tipo de contribuição. Então, não é uma coisa fácil, Mário. Você sabe, toda a organização da Bahia Farm Show, todas as coisas são feitas por uma diretoria, por uma quantidade de produtores em conjunto. Presidente é só o cara que aparece durante um pequeno período por estar na presidência das associações. E quero lembrar que o salário é tão bom que as pessoas só conseguem ficar no máximo 4 anos. É zero. Com certeza, o senhor falou importante aí que é o trabalho de todos, né, que fazem parte da associação, todos os agricultores, né? O trabalho de cada um é importante para que essas ações sejam concretizadas, né? Tem um recado de Rida aqui também, ele parabenizando a IBA e a ABAPA pela contribuição social que tem feito aí, né, durante essa pandemia. O Alan da Getaf Energia Brasil também acompanha aqui a nossa live. NM Consultoria Agro, Léo Almeida, o Jonas. Um abraço, gente. Seu Celestino, a gente, só dar um avisozinho, a gente tá quase, faltam uns 10 minutos, uns 7 minutos para chegar ao final da live. O senhor poderia conversar um pouco mais, a gente fazer um segundo momento, a gente fazer uma outra live, que o Instagram, ele quando chega uma hora, ele automaticamente desliga. Você poderia conversar um pouco mais? Eu estou à sua disposição hoje. Só avisando as pessoas que estão na live, assim que terminar a gente vai dar um tempinho de uns 2 minutos e retorna para fazer uma segunda hora da live, né, com o seu Celestino. O Celestino, falando sobre a questão de planejamento, né, a verificação de possíveis erros cometidos na safra anterior, saber o histórico da área, unir planejamento financeiro e de estoque, né, são alguns dos fatores que devem ser levados em conta nessa questão do planejamento. Aí eu quero saber do senhor como Essa internet dele, tá? Pronto. Voltamos. Tá ouvindo, seu Celestino? Voltamos. Você conseguiu ouvir? Conseguiu entender, ouvir a pergunta? Não, só voltou agora, estava mudo. Voltou agora, né? Então eu vou repetir, porque a gente também tem interrompeu um pouco. No caso do planejamento da safra, na verificação de possíveis cometidos na safra anterior, saber o histórico da área, unir o planejamento financeiro e de estoque, são alguns dos fatores que devem ser levados em conta, né, no planejamento. Eu quero saber como que a IBA orienta seus associados a fazer isso e pensar o futuro diante de um cenário aí incerto na economia global. Como eu comentava anteriormente, nos últimos 50 anos a agricultura teve uma evolução extraordinária. Eu vou usar um exemplo próprio, né? Eu sou o 10º filho de 13, meu pai foi 7 meses na escola, minha mãe não foi nem um dia. Praticamente todos os meus irmãos, com exceção de 3, não terminaram a faculdade. Hoje as pessoas
para ficarem na agricultura, a pergunta e a afirmação é o seguinte: estuda, senão você vai ter que ir para a cidade. E no meu tempo de criança, se você não estudar, você vai para a roça, ou seja, ia ficar na roça. Então, o nível de tecnologia hoje que os produtores estão utilizando, nós procuramos fazer estatística de cada situação, de cada aplicação, de cada processo efetuado nas fazendas. E a cada ano, nós, ao analisarmos o que nós fizemos na safra anterior, porque não existe duas safras iguais, as condições sempre são diferentes por mercado, por situação climática ou qualquer outro evento. Então, os produtores cada vez mais precisam ter números, precisam ter dados, e os dados não podem ser só dados, tem que ser informação, tem que ser transformado em estatística e depois tem que ser transformado em planejamento e estratégias. E os produtores têm procurado fazer isso nos últimos anos, cada vez com mais frequência. Então, a IBA, através da sua área técnica, procura ter auxílio no programa fitossanitário, auxílio na área ambiental, auxílio na área hídrica. Então, isso é uma interação cada vez mais constante entre a IBA e os produtores. Um outro aspecto extremamente importante é que as universidades precisam se transformar. A universidade não pode ser uma cátedra, não pode ser uma cadeira. O agricultor tem que aprender a ir à universidade sempre que tem um desafio. E os professores não podem ficar sentados nessa cadeira. Eles têm que passar a ir ao campo, têm que entender os problemas. E a formação das próximas turmas na área de ciências agrárias tem que ser visualizada em cima dessas visitas, em cima desses contatos. E no momento em que nós temos uma ida dos professores da universidade ao campo, uma volta dos produtores para a universidade, já que o nível de formação hoje dos agricultores é uma das melhores em termos de educação formal. Então, quando nós temos uma ida e vinda com cada vez mais frequência, nós conseguimos cada vez mais termos conhecimento. Então, a faculdade que eu me formei, que foi a melhor faculdade do mundo, na minha opinião, foi lá que eu estudei, né, me deu um conhecimento e mais ou menos me disse assim, se você seguir por essa direção, deve ter água. Aí a pergunta, mas tem peixe na água? Não, isso você vai ter que descobrir. Então, o que acontece? A cada vez que nós passamos mais uma safra, nós nos preparamos melhor para os próximos desafios. Então, o nível de profissional hoje nas fazendas, cada dia se torna mais eficiente. Cada dia nós usamos mais imagens de satélite, nós usamos mais drones, nós usamos mais informações via internet. O controle de grãos, por exemplo, hoje nos silos, já são feitos por uma série de dados, é uma microestação meteorológica anexada aos silos. Isso fornece dados online. Ela diz qual é a umidade do grão que tem dentro do silo, a umidade que entrou, a umidade que nós gostaríamos que saísse. Ele vai colocar umidade, vai tirar umidade, ou pelo menos vai tentar manter a umidade desse grão a melhor possível. Então, toda essa situação é tecnologia pura. Estamos com essas pessoas que nos auxiliam no dia a dia das fazendas e nós vemos o nível de conhecimento que essas pessoas têm. Nós percebemos que a cada dia que passa, a agricultura tem um nível tecnológico, um nível de conhecimento muito mais apurado do que as pessoas pensam. E é por isso que tem dado o resultado cada ano. Houve problema de plantio, porque não choveu de acordo, houve problemas de chuva na colheita, mas no final a produtividade se tornou o número que nós temos hoje. O Rally das Safras, por exemplo, é um outro grupo de pessoas que roda o Brasil, avaliou que nós deveríamos ter 63 sacas,6 de produtividade na soja no oeste da Bahia. Nós estamos